Amém. Glória a Jesus por essa manhã. Glória a Deus porque você está aqui. Você ouviu o chamado. E o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E nós estamos aqui nos dispondo a falar sobre cativeiros, sobre aprisionamentos. E parece estranho, né? No meio de uma igreja, de um povo de Deus, podem haver cativeiros? Será que tem alguém cativo depois que recebeu Jesus Cristo na sua vida? Muitos pensam que não, que do momento que nós tomamos uma decisão por Cristo, né, que nós estamos livres de tudo. Por que dentro da própria igreja acontecem fatos que deixam as pessoas estarrecidas? Todos ali estavam libertos? E por que muitas vezes dentro da nossa mente ocorrem pensamentos que nós ficamos com vergonha de nós mesmos? É verdade ou não? Como eu pude pensar isso? Como eu pude imaginar isso? Porque nós estamos num mundo caído, que o Senhor disse que ele jaz no maligno. Há um comando, há um controle. Mas o Senhor Jesus disse que ele nos colocou num lugar espiritual. Nosso corpo está aqui. Mas quando nós entramos na presença, ele nos coloca num lugar. E muitas vezes vem uns pensamentos assim, meio infantis, talvez. Eu ficava pensando, Senhor, onde são esses lugares celestiais? Não é o céu. Nós estamos aqui. Não é o inferno. E lá tem a presença do Senhor e tem a presença dos inimigos. Que lugar é esse? Como fala que são lugares altos, que nós estamos acima, muito acima, então eu tenho certeza que não é debaixo da terra. Eu acho, no meu pensamento, que debaixo da terra é o inferno. Fica abaixo. Então, os lugares celestiais que o Senhor nos colocou são lugares altos, onde o nosso espírito encontra com o nosso Pai. E não é logo acima das nuvens, porque os aviões passam lá e a gente não vê nada. Eu penso que não é também nos planetas, porque já foram lá e não trouxeram nada. Mas os lugares celestiais são reais. E o Senhor diz que nos colocou assentados com Cristo ali. E ele diz que é muito acima. Então, se é muito acima, e é um lugar que nós estamos assentados, imagine aqui no púlpito. E você está assentado, o Senhor Jesus está sentado ali com você, e ele disse que os principados e potestades estão debaixo dos nossos pés. Você está sentadinho aqui, ó, seus pezinhos aqui, e a cabeça deles lá de baixo. E o Senhor nos manda ordenar sobre eles. Por isso que nós falamos ontem e anteontem, que nós estamos nesses lugares, dando vozes de comando, e com um forte ali do nosso lado.
O que uma criança, quando está com medo, e ela está perto do pai ou da mãe, o que ela faz? O que é normal acontecer? Ela não agarra a mão do pai ou da mãe? Então, eu me imagino ali, perto de Jesus, no momento que eu estou enfrentando algo que não tem quem me socorra. E eu imagino o tamanho da mão de Jesus. E segurando aquela mão, e é como eu falasse assim para o inimigo, como uma criança que está perto de alguém que quer atacá-lo, e ele pega a mão do pai, o que fica lá dentro dele? Vem, pode vir aqui, ó. Eu estou escudado. Aleluia! Aleluia! Glória a Ele! Glória a Ele! Amém. Nós oramos do céu para a terra. Quando a gente ora da terra para o céu, é muito fraco. Ai, Senhor, eu sou tão pecador, sou tão pequeno, como é que eu vou enfrentar essa situação? É muito para mim. Isso é orar da terra para o céu. Está orando, mas assim, na derrota. Agora começa a se imaginar orando do céu para a terra. Amém. Glória a Deus. Então, nesse espírito, nós vamos ver agora caminhos de cativeiros que muitas vezes nós ainda estamos ali e por isso não conseguimos orar do céu para a terra. O rei Davi, o homem segundo o coração do Pai, tão amado, mas ele chegou em lugares de cativeiro, porque ele orou assim: tira minha alma da prisão para que eu te louve. É verdade ou não? Ele aparentemente era um rei vitorioso, mas ele tinha momentos que a alma dele entrava na prisão. Então, qualquer um de nós está sujeito a isso. Não somos melhores que ninguém. No momento natural aqui da terra, no momento de uma perda muito grande, quando você olha e fala: minha vida acabou, onde a sua alma entrou? Podem falar. Entrou na cadeia, ficou amarrada. Nós estávamos em Portugal num dos primeiros dias e numa célula foi uma mulher vizinha e ela de vez em quando ia à igreja. E aquela mulher, eu nunca tinha visto ela com uma outra roupa a não ser de luto, só andava de preto. Há uma tradição lá. Então, a pessoa perde alguém, põe o luto, e depois, dentro de 2 anos, se ela perder outra pessoa, ela continua o luto. Se mais 2 anos perder outra, ela segue. Então, principalmente no norte, tem pessoa que vive com a roupa preta até o fim da vida. Então, essa mulher estava ali na célula. E não me lembro que hora foi, porque foi aquela mulher, ela encostou a cabeça assim na parede e você via um defunto. Não tinha ar nenhum de vida. E ela, não é que ela dormiu, não era momento assim, que está falando e as pessoas, né? Ela simplesmente ficou naquele estado ali. E eu olhei, meu Deus, é o Caveira, está ali. E nós começamos a batalha, porque as pessoas
começaram a ficar assustadas e falar assim: a fulana morreu, a fulana morreu. E nós acalmamos ali e começamos a ordenar: espírito de morte que acompanha essa vida, vai caindo fora, em nome de Jesus. E eu perguntava: Senhor, por que isso? Por que ela está nesse estado? Então o Senhor falou: o espírito de morte tem legalidade sobre a vida dela. E depois o Senhor veio trazendo luz, que aquele luto que ela já guardava, eu não conhecia a história daquela mulher, que era esse espírito de morte cultuado dentro dela, que a levava para os cemitérios, para chorar os defuntos, e esse caminho que os irmãos conhecem. Então, o inimigo encontrou uma força para fazer daquela mulher viver num cativeiro de morte. Ela só vivia pensando nos que morreram. Esse é um tipo de cativeiro. E nós temos muitos tipos de cativeiro. Um cativeiro que hoje está dominando na sociedade e fomentado, alimentado por leis, para que esse cativeiro aumente, o maior número de pessoas possíveis entram nesse cativeiro. É o cativeiro da homossexualidade. A pessoa, ela só pensa, ela só age em função daquilo. É como se ela... Alguém já viu cenas de pessoas que ficam dentro de uma bolha? Alguém já viu isso? Já? Pode levantar a mãozinha. Então, sabe o que nós estamos falando? É como se ela andasse dentro de uma bolha. Aquela bolha é o órgão sexual a quem ela se ligou, se é o masculino ou se é o feminino. Tudo que ela faz gira em torno daquilo. Se ela trabalha, é para depois ela ter o prazer. Se ela tem que adquirir alguma coisa, é para ela ter essa liberdade, desfrutar esse prazer. Tudo gira em torno, ela é fixada. Aquilo é o centro da vida, do prazer. E a pessoa se torna insaciável. Nunca ela está satisfeita. Então, esse é um cativeiro. Vocês já viram como é difícil ter uma pessoa liberta nessa área? Porque para um cativo sair, ele precisa querer. Mas tem muitos outros cativeiros. Tem o cativeiro da culpa. Tem o cativeiro do ressentimento. O que é ressentir? A palavra, o prefixo ré, o que significa? Novamente, repetição. Então, é sentir de novo e sentir de novo. Então, ela vive sentindo de novo. Então, vamos ver algumas histórias da Bíblia que podem trazer para nós mais luz sobre cativeiro. Nosso irmão pode projetar aí de Gênesis, a história muito conhecida de todos, a história de José. Gênesis 45. Isso, por favor. Então, conta aqui a história de quando José foi vendido para o Egito e o que ele sofreu. Quem aqui que não conhece a história de José? Levanta a mão.
Amém. Todo mundo conhece? Então, nós podemos simplificar para ganhar tempo, né? Quando José encontra os seus irmãos e ele não conseguia mais se conter diante de todos que estavam ali no palácio dele, onde ele ofereceu um almoço para os irmãos, para tê-los todos ao mesmo tempo. E ali ele mandou que todos os empregados saíssem, né? Falou, faça-os sair. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados, tão chocados, né, diante dele, que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Essa hora, o que estava lá dentro dele? Ele precisava de contar isso? Ele sabia ou não? Ele estava mostrando o seu ressentimento. Amém. Depois ele diz, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Aleluia! Ele já tinha entendido o propósito, mas ainda tinha dentro dele um ressentimento, uma dor. Porque fala que chorou tão alto, ele não conseguia se conter. As emoções dele estavam em turbilhão. Não é porque ele encontrou os irmãos aquela hora, não. Vocês sabem que essa era a segunda viagem. Na primeira, ele os tratou como espiões e tal. Mas naquela, ele até usou as artimanhas, né, para segurá-los, mas naquela era a segunda vez. Então, ele não estava ali no choque. Eu vi os meus irmãos e eu chorei de emoção. Mas ali, quando ele falou, vocês que me venderam, a dor começou a mexer lá dentro dele. Começou a tratar de fatos passados. E nós também, muitas vezes, vamos falar de um assunto tão velho, tão antigo, mas quando mexe aquela área, começa a abalar tudo dentro de nós. E é esse momento que o Espírito Santo quer para tratar conosco. Porque se aquilo nos faz chorar tão alto, eu creio que aqui quando falou que chorou tão alto, que lá do palácio ouvia, vocês acham que era um choro assim? Acham que era isso? O que José fez? Ele gritou. Era gritos. O palácio não era de parede com José. Então, ele gritava a dor que ainda não tinha acabado de sair. E depois todos conhecem a história, ele trazendo o pai, a família, mas a história ainda não tinha acabado. Então o pai morre e depois vem para Gênesis 49,
do versículo 50, me perdoa. No versículo 15 ou 16 em diante. Então diz que os irmãos de José, depois que seu pai morreu, disseram: e se José tiver rancor contra nós? Eles não tinham certeza, né? E resolver retribuir todo o mal que lhe causamos. Vocês já imaginaram? Vamos lá para nós fazermos alguma coisa. Então eles mandaram um recado para José. E esse recado dizia: antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu aquele recado, o que José fez? Chorou. Eles estavam tentando amenizar o coração de José, como diz, agora ele vai nos picar de centímetros, porque o pai já morreu, agora vem a vingança. E aí eles foram até ele. Um deu o recado, né? E aí fala, quando recebeu o recado, o que José fez? Chorou. Lidou com aquelas coisas tudo dentro dele. Ele falou: trago meu pai, trago meus irmãos, com as famílias, com meus sobrinhos, com todos. E agora, eles vêm com essa mentira que o meu pai, sabia que era uma mentira, né? Que o pai tinha mandado falar aquilo. Porque o pai conhecia o coração de José. O pai deve ter sondado tudo que estava lá dentro, antes de morrer. Por isso ele deu para ele a melhor das bênçãos, porque o filho tinha sido aprovado. Glória a Deus. Amém. Aí fala, depois do recado e o José chorando, eles vieram. E aí, cumpre o sonho de José, né? Se prostraram, se encurvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Como diz, não precisa de nos tratar mais como irmãos. Pode nos colocar como escravos, que ainda vale a pena. Estamos vivos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu os sustentarei, a vocês e seus filhos. E aqui completa, e assim os tranquilizou e lhes falou ao coração. Glória a Deus, a nobreza de José. Antes ele chorou, porque ele lembrou, quando eles me viram, eles arrancaram a minha túnica, rasgaram, me jogaram naquela cisterna lamacenta, depois me tiram de lá e me colocam com aqueles egípcios, aqueles mercadores. E eu ia para aquela estrada pensando, o que vai ser da minha vida? Eu sou um escravo agora. Meu pai nunca vai descobrir isso.
nunca mais eu vou ver meu pai. O apego dele era com o pai, porque ele não tinha mais mãe. A mãe morreu, ele ainda era um menino. Ele veio de um lar que aparentemente era normal, mas aos nossos olhos hoje era um lar disfuncional, né? 2 esposas, depois tornaram 4 esposas, e a bagunça estava feita. Era legal, porque naquele tempo era legal aquilo, não é? Mas não era nada agradável. Olha a guerra entre Lia e Raquel. E quando a Raquel morreu, a Bíblia não fala quem que adotou o José, quem o criou. Por isso ele não menciona mãe. Ele só se apegou àquele pai. E tudo aquilo brotou, porque a dor dele lá no exílio era o pai, que era o tudo dele, e que ele não sabia se o veria mais. Então aquilo brotou e brotou e brotou, e José gritou. Mas quando ele gritou, ele botou tudo para fora. E quando ele gritou na hora certa, no momento exato, e depois que ele gritou, saiu tudo dentro dele. Aleluia! O ressentimento, a lembrança que voltava, que era lembrada. José estava pronto, porque ele entendeu que havia um grande propósito na sua dor. Quanta mentira ele passou por ela, e quanto medo José enfrentou, lá na prisão do palácio, né? Ele estava tão pertinho do palácio, ele estava no território do palácio. Era só ir descendo escadas e chegava no calabouço. Então, eu não sei nem se José tinha consciência de onde ele estava, se ele estava tão próximo do lugar de maior poder. Mas quando chegou o dia, só precisou de José trocar de roupa de prisioneiro e subir uma escadaria imensa e chegar lá em cima. Ele já estava no palácio. E daí a pouco ele já estava num lugar mais cobiçado. Ele já era o primeiro-ministro. Mas aquela rapidez não tinha comparação com o tempo de cativeiro. Só que o José, no meio da sua dor, ele não entrou em cativeiro. Ele tinha dores, ele tinha ressentimentos, mas ele não entrou, porque se ele tivesse entrado, ele não seria usado por Deus, ele não teria interpretação de sonhos. Teve alguém também, no tempo do juízo Jefté, que aquele homem, filho bastardo, o seu pai era um homem poderoso e o amava, o colocou dentro da casa da esposa legal, dos filhos legais que ele teve. Mas aqueles filhos que eram meio irmãos, né? Eles não falaram, vamos imaginar, eles não falaram uma vez só para o Jefté: olha, você não é filho da nossa mãe, casca fora dessa casa. Eles não falaram isso uma vez só. Aquele menino era atribulado durante toda a meninice. Sai para lá, você não é meu irmão, não. Nós podemos imaginar essas cenas, porque ele era um intruso naquela casa.
Mas quando ele atingiu a maioridade, chegou a hora, porque aquela casa não tinha mais obrigação com ele. E ele era filho de uma prostituta, não é? Então fala, vai embora daqui, você não tem herança. Como era o coração daquele homem, do Jefté? Ele era um jovem ainda. Então fala que ele era valente. Vamos pôr nos nossos termos hoje. Ele era um galinho de briga, um valentão. E fala que ele se juntou com quem? Com a turma da gravatinha, a gente boa, os alinhadinhos. Com quem que ele juntou? Pode falar, pastor. O que vocês acham? Era com as gangues. Naquele tempo não tinha esse nome, né? Mas hoje nós não chamaríamos disso. Era com a turma da pesada. Mas porque ele era tão violento, tão bravo, né? Ele foi chamado para uma missão. Falou, não tem ninguém mais arrepiado que o Jefté. Então vamos pegar, porque ele é valente. E aquele homem, ele foi colocado numa posição de honra, de repente. Para ele, aquilo era a maior honra. O que ele mais gostava era de brigar. E por causa da prisão, a Bíblia nem relata se o pai dele morreu, e por isso eles botaram ele fora, ou só porque ele atingiu a maioridade. O fato é que ele guardava uma dor, uma ferida ali dentro. E ele queria mostrar e provar que ele tinha valores. Por isso que ele ia para o meio dos valentões. E a Bíblia não descreve, mas nós podemos imaginar. Ele cometia cenas ali que mostrava que ele era o tal, que ele destacava. E com isso, ele era um homem ferido e precipitado. E a pessoa ferida, ela toma atitudes que ela não pensa antes. E por causa disso, ele tomou aquela atitude com a sua única filha. E quando ele voltou vitorioso daquela batalha, ele pensou, meu cachorrinho vai vir me receber. Mas a cena, né? A filha que veio. E aquilo para ele foi a dor da derrota. Minha filha, como que você faz isso comigo? Eu penso que ele foi lembrar tudo o que ele passou. O ressentimento veio. Fala, eu fiz esse voto com Deus, porque eu tinha que ganhar essa batalha. Eu tinha que provar que eu tenho valores, que eu tenho coragem, que eu enfrento o inimigo. Mas naquela hora ele estava com as mãos caídas. A pessoa que entra numa prisão, ela comete loucuras. Lembram de Saul? O que aconteceu com Saul no dia que ele ouviu uma cantiga assim: Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. O que entrou na alma de Saul? Ela entrou em cativeiro, porque Saul já não era muito assim de autoestima, porque conta que o dia que Samuel quis apresentá-lo, o que ele fez? O que ele fez? Escondeu. Ele ficou com vergonha de ser apresentado, porque a autoestima dele não era boa.
E a Bíblia não conta a história dele. Eu até queria saber o que houve com ele antes. Ele era altão, bonitão, mas ele não queria ser apresentado. Houve feridas na vida dele. Mas aquele dia que ele se sentiu por baixo do Davi, a prisão chegou. E todos sabem até onde a prisão dele o levou. Há pouco tempo que eu soube. Sabe quantas vezes Saul tentou matar Davi? Fala, pastor, nós comentamos isso. 21 vezes. Já pensou? A Bíblia conta algumas cenas, mas não contou tudo. 21 vezes ele tentou matar o Davi. Porque entrou a prisão da inveja. E essa inveja se transformou em ódio. E ele desejava a morte de Davi. Onde Saul estava? Podem responder. No cativeiro. Ele já não importava com o que as pessoas iam falar, dele tentar cravar a lança. Ele queria matar Davi, de qualquer maneira, não importava os comentários, como ficava a credibilidade dele. Mas doía muito nele, que o Davi era mais bem visto do que ele. Isso são sinais de feridas, de prisões. E a dele foi tão forte que ele foi tomado por demônios. Ele se transtornava e ele se propôs a virar um assassino. Talvez eu posso imaginar, né, que talvez ele até não tinha pensado em matar Davi, mas naquela hora que ele enxergava o Davi, vinha um ódio tão grande, ia crescendo dentro dele. É agora. Entrava o espírito imundo dentro dele. Irmãos, esses são fatos reais que a palavra conta, e nós poderíamos entrar em muitos aqui, mas nós queremos que cada um comece a se examinar. Se houve algum cativeiro na sua vida que o levou a fatos que você não consegue explicar. Tem um pastor na minha igreja, ele é grandão, altão, todo valente, e topa tudo. E quando ele precisa de fazer exame aqueles exames que tem um tubo assim que a gente entra lá, isso, aqueles exames magnéticos, né? O homem não vira nada. Ele tem de sair fora, ele fica muito mal. Então, um dia nós conversando, eu falei: pastor, o senhor precisa ser ministrado. O senhor tem algo preso na sua vida, uma lembrança. Eu tinha em mim um aprisionamento sobre a altura. Então, se eu olhasse de cima, assim, de uma janela, um prédio bem alto ali, meu estômago vinha na boca, meus joelhos batiam no outro e eu ia indo. Porque quando a minha filha caçula era pequena, a gente morava lá no sul, e as janelas eram daquelas de madeira, e tinha duas partes de vidro assim, que passavam uma pela outra, né? E elas eram bem fáceis de abrir. E debaixo lá do prédio, não era tão alto, mas logo abaixo
eram os fios de alta tensão. Então eu vivia com muito cuidado com os filhos e recomendando, mas essa menininha era uma macaquinha. Ela subia em tudo, fazendo graça, fazendo tudo para chamar a atenção. E ela subia nas janelas assim, ainda ficava batendo palmas. E eu chego na sala e eu vejo a minha filha lá com as perninhas e os bracinhos olhando para baixo. Eu sabia que se eu gritasse, eu poderia assustá-la e ela cair. E eu só falava, Jesus, Jesus. E eu ia assim, até que eu cheguei, agarrei os 2 pezinhos dela e puxei para baixo e caí junto. E nunca mais eu consegui olhar de nenhuma altura. Eu fiquei aprisionada. Eu entrei no cativeiro da altura. E esse pastor também, eu falei, o senhor entrou no cativeiro de ficar num lugar que o senhor não consegue sair. Então, nós chamamos isso na psicologia de traumas, né? Todos nós estamos sujeitos a traumas, todos. E quando isso acontece, a nossa alma, que é essa parte tão sensível das emoções, ela fica quebrada, partida. Você pode lembrar que se numa casa acontecer um fato muito triste com você ali, cada vez que você ver aquela casa, o que vem primeiro dentro de você? Fala a verdade. Não é aquele fato? Se você sente um cheiro num determinado lugar e naquele momento daquele cheiro acontece uma tragédia, cada vez que você sente aquele cheiro, você pensa no fato do cheiro ou naquela tragédia. Então nós vamos associando, né? Quando José viu os irmãos dele, de que ele lembrou? Foi do tempo que ele brincava com eles, que ele ia para o campo para pegar notícia. Foi isso que ele lembrou? Ele lembrou, foi da dor que os irmãos lhe causaram. Também, quando nós lembramos de determinados fatos que nós provocamos, que nós tivemos culpa. Você já passou por isso? Quando você lembra, parece que dá um choque elétrico na gente. É verdade ou não? Então, no mesmo pé de igualdade, de uma prisão, de um fato que nos abala muito, também está a culpa. Quando ela é acionada por uma lembrança, ela nos leva para aquilo. A baixa autoestima, a vontade de morrer, a vontade de sumir. Isso tudo são prisões. E o povo de Deus tem uma palavra. Aquele que veio nos libertar. Aleluia. O que diz? Se o Filho vos libertar, que mais? Verdadeiramente sereis livres. Amém. Mas não é livre de uma coisa só, não. Aleluia. É livre de tudo. De tudo. Aleluia. Quantas coisas erradas nós já fizemos aqui. Quantos prejuízos financeiros já levamos. Quantos, como que nós falamos assim, golpes.
Aqui ninguém levou, né? Aleluia! Tenho colegas. Porque eu quantas vezes já fiquei assim, por que eu sou tão burra? Por que eu caí na conversa? Por quê? E esse negócio dói. Dói, deixa a gente numa prisão. Eu já levei uns pares de golpes. Porque a gente, quando confia muito nos outros, que não vivenciou lá fora, no mundo, a gente não tem maldade, a gente acredita. Esses golpes de telefone, Senhor Jesus. Pouco tempo, houve a última tentativa que eu falei, Senhor, me faz lembrar o que eu prometi para o Senhor, que eu não vou fazer nada precipitada, que eu vou primeiro gritar, Jesus! E quando eu não sentir paz, eu não vou avançar. E a última tentativa de golpe, foi um golpe que eu não sabia que ele era tão comum, tão banal, aquele de ligar você foi roubado, clonaram, aqui é do banco tal, e imitam tudo do banco e tocam aquela musiquinha da propaganda do banco. Eu não sabia, não me lembro de ter ouvido. Mas quando começou aquilo e clonar seu cartão e agora assim assado e cozido, né? E quando foi no fim, já tinha até cortado o cartão, já tinha soltado um monte de coisas, né? Mas quando falou na pessoa que ia lá para buscar a cartinha que eu escrevi para o banco, eu já tinha ido até lá, irmãos. Vai ser burra. Mas naquela hora, o Espírito Santo que teve dó de mim, porque meus joelhos começaram. Eu comecei a imaginar, mas eu vou descer lá do meu prédio, lá não tem porteiro, lá é aquela portaria eletrônica, não tem ninguém lá, e vai chegar um guarda com crachá, se identificar, eu sozinha, meu Deus. Aí eu lembrei, a paz, que é o árbitro. Eu falei, não. Ai, pela primeira vez num golpe eu dei conta de falar não. Aleluia. Oh, meu Jesus. Mas ali tinha uma maleita instalada. Então, tira minha alma da prisão. E eu já tinha colocado até o conceito de mim, que eu era mesmo uma ingênua burra, porque eu caía na conversa de tantos. Tudo isso chamam prisões, porque a gente acredita muito, né? Eu nasci num lar evangélico, tudo ali era muito transparente, meu pai era um sacerdote mesmo, exigia tudo certo, e eu aprendi, né, a acreditar, e acreditar até nos ladrões. Não, ninguém pode falar uma coisa dessa que não seja verdade. Então nós estamos nessa terra, e a coisa mais fácil é cair em prisões. E quando nós caímos, nós precisamos ajuda para sair dessas prisões. Porque na frente de toda a cadeia, o que tem? Uma cadeia fica lá, tranca as portas e todo mundo vai embora? É assim? O que é numa cadeia? Ela tem guardas ou não? Tem. A nossa alma também, quando ela entra na cadeia,
tem guardiões ali para não deixar nossa alma sair da cadeia. Mas assim como um prisioneiro está na cadeia e chega o momento da carta de alforria, o momento que o juiz diz está livre, pode ter todos os guardas ali com a metralhadora. A ordem do juiz, o que faz? Tira você da cadeia. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Quem aqui hoje quer dar o grito, tira a minha alma da prisão, para que eu te louve, Pai? Aleluia! Aleluia! Eu contei a história da mulher, né, que ela estava debaixo de uma prisão de tantos familiares, tantos que ela perdeu, que aquela mulher só pensava em morte, na possibilidade de morte, de luto, de dor. E então o espírito de morte tinha toda a legalidade de fazer com que ela se parecesse com os que estavam lá no caixão. Ela tomava a forma dele. Era o espírito que na feitiçaria africana é chamado de Exu Caveira. Ela ficava tal e qual. O rosto dela era uma caveira. E nós, como povo do Deus vivo, aquele que veio para libertar os cativos. Aleluia, que privilégio é o nosso. Conforme Isaías, e é o lema que vocês estão aqui, não é? Nós vamos ver o que diz em Isaías 61. O que diz lá? O irmão pode projetar? Amém. Vamos falar juntos esse versículo? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Boas notícias. Que mais? Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Que mais? Anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. Põe a mão assim na sua cabeça. Agora o Senhor Jesus está falando com você. E diga assim para ele: o Espírito do Senhor está sobre mim. E o Senhor me ungiu. Não só para que eu saia da cadeia, mas para tirar prisioneiros das cadeias. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Graças a Deus. José passou pela cadeia, mas ele não perdeu a visão de quem era o Deus dele. Ele estava diante desse Deus, de dia e de noite, ele orava a ele estava com seu espírito queimando. E por causa disso, quando veio o sonho do faraó, ele estava pronto para dar revelações, porque ele estava diante do grande. A alma dele não estava com raiva dos irmãos. A alma dele não estava no que fizeram com ele, mas estava naquele
Espírito, Senhor, o Senhor me deu sonhos no passado. Não foi para me viver numa cadeia. Foi para se cumprir aqueles sonhos. Assim como você pode estar perguntando agora. O Senhor me salvou para me viver desse jeito? Na minha casa, ter essas coisas tão terríveis? Esses pedacinhos de inferno? Ou porque eu passei aquilo num passado? Uma moça lá no sul, quando foi falado em alguns cativeiros, que nós chamamos de traumas, de prisões, aquela moça, quando tocou no assunto, a sua dor foi aquele momento, daquele lugar escuro, quando você foi violentada, e aquela moça estava ouvindo a palavra, e ela deu um salto, e um espírito de ódio gritava, e era uma cena como de um endemoniamento. Mas era o espírito de ódio que estava ali dentro, na prisão que a colocou. E ela gritava ali com a alma dela aprisionada. Mas quando aqueles espíritos que guardavam a alma dela, aqueles espíritos guardiões, ouviram a ordem, o decreto do nosso Deus: saia da prisão, saia da cadeia. Aquele espírito que tinha quebrado a alma dela não podia mais segurar o cadeado. O cadeado foi arrebentado pelo sangue de Jesus. E é isso que acontece quando o cativeiro é arrebentado. O gadareno teve o seu cativeiro arrebentado. Aqueles que, como aquela moça, era a lembrança da violência, da molestação, do estupro que ela suportou. E a alma dela tinha ficado ali amarrada com aquelas lembranças, e ela não rompia. Lugares nos lembram fatos, como nós dissemos aqui. E a promessa do Senhor, ela é muito maior do que os fatos e do que aquele que está debaixo dos nossos pés. Nós estamos aqui assentados e eles estão ali. E nós podemos apontar o dedo e falar: espíritos guardiões que seguraram a minha alma, eu estou aqui do lado do grande, segurando a mão dele. E eu não vou viver mais na região de Tabeel. Tabeel era uma região muito árida, que não prestava para nada, não produzia nada, não valia nada. Então, os demônios querem nos colocar num lugar como esse, de Tabeel, que não presta para nada. A gente não rompe. Não rompe. Fala assim: por que minha vida financeira? Eu trabalho tanto, eu luto tanto, eu madrugo e eu não rompo. Por quê? Porque eu luto tanto para ter um lar ajustado e não acontece.
Nós podemos estar passando tribulações, mas a tribulação passa. Mas o cativeiro, a pessoa se sente sempre ali, debaixo daquilo. Mas o Espírito do Senhor está sobre você, que abriu a vida para Jesus. E Ele não está sobre você para você ficar debaixo de cativeiro. Ele está sobre você para você declarar a sua carta de libertação. O Senhor não te chamou para ser escravo. José estava momentaneamente como escravo, aparentemente, mas dentro dele ele era livre. Ele entrava no trono da graça. E quando ele falou para os seus irmãos: eu sei quem eu sou e o propósito que Deus me escolheu, e tudo isso que eu passei era para cumprir um propósito. Quantas vidas passaram por cativeiros terríveis, mas ela aceitou, ela recebeu que o Senhor veio para libertar os cativos. E quando ela tomou posse dessa carta de libertação, não teve cadeia que pudesse prendê-la. Quem se lembra das histórias do passado, no tempo mesmo de Jesus, que os romanos dominavam? Então, teve aquele decreto de César Augusto, né? Para o povo se alistar. Eu vou dar esse exemplo. Chegavam os soldados com o decreto escrito do César. E quando ele chegava com aquele papel, talvez um pergaminho, né? Como os irmãos imaginam a voz daquele que ia ler o decreto? Ele ia: olha, gente, o César mandou pedir um grande favor, que cada um vá na sua cidade e aliste. Foi desse jeito, não foi? Então, como era lido um decreto da maior autoridade? Por ordem de César Augusto, todos têm que se alistar. Quando um decreto é dado, o que acontece? Tem que ser cumprido. Amém? Amém. Tem um decreto, tem vários aqui na palavra, mas tem um deles aqui que eu gosto mais, que eu sempre uso, que é o Salmo 107. Nesse Salmo, o verso 13 diz assim: na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontraram. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Quebrou as correntes que os prendiam, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. E no verso 20 vem o decreto do grande rei. Ele enviou a sua palavra. Esse nome, palavra, do original, o original é Dabar. E Dabar é decreto. Amém. Ele enviou o seu Dabar e os curou e os
Aleluia! Aleluia! Quem vai receber o decreto? O decreto da cura está aqui. O rei enviou o decreto que todos os seus amados sejam curados, portas sejam quebradas, ferrolhos despedaçados e saiam livres. Saiam livres. Saiam livres. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está lembrando de uma prisão na sua vida? De um medo, de um fracasso, de uma acusação, de um apelido, de uma palavra que te prendeu. Palavras matam, não está escrito? Não está escrito? A morte e a vida estão no poder da língua. Se você falar para um filho ou uma filha, você não vai dar em nada. Houve um decreto de morte. E aquele filho, aquela filha, se ele não sair daquele decreto, pela vontade própria, pela decisão diante de Deus, ou pelo pai ou a mãe quebrando o decreto que fez. Tem palavras que sair da nossa boca, que estão todas aí nas regiões celestiais, e que nós precisamos quebrar para a nossa vida e para a vida de quem nós liberamos. São cadeias, são prisões. Eu quero que os irmãos comecem a identificar se você foi vítima de um aprisionamento por uma palavra que você ouviu. Se foi num lugar onde você foi vítima de uma violência física que te fizeram, espancado violentamente, talvez até por um familiar, pelo pai, pela mãe. Você entrou num cativeiro de medo, de rejeição. As piores feridas em nossa vida, eu vejo como a primeira a rejeição, porque ela também cria a autorrejeição. A gente mesmo se rejeita, se vê o pior dos piores. Rejeição e autorrejeição. E depois vem o espírito de violência, que toma conta de alguém pelo estupro, pela violência sexual e por violência de palavras. Castigos físicos violentos. Eu conheci um pastor que o Senhor o libertou. Ele contava que o seu pai era tão usado por demônios que ele punha os filhos de cabeça para baixo para açoitar como um animal. E a alma entra na cadeia. Mas nós precisamos de dar o decreto. O prisioneiro é que vai dar o decreto. Ele tem que falar: você não me tem mais. A minha alma não está mais debaixo do seu comando. Aleluia! Nós podemos ordenar aos espíritos que aprisionam o decreto do Senhor
Ele enviou a sua palavra para dizer: seja livre, seja curado de toda lembrança. Isso não é só cura física, é uma cura total. É de doença, é de lembranças, é de palavras, é de sentimentos. Tudo isso são prisões. E o Espírito do Senhor está aqui. E Ele está aqui através dos seus anjos. Anjos ministradores, que estão vendo aqui quantas vidas amadas do Pai. Quantas vidas que foram alvo daquele sacrifício. Ele morreu por cada um de nós. Cada um de nós foi gerado dentro do Pai. E Ele nos deu vida com um propósito. Como José entendeu o propósito, e toda a dor foi trocada pela nobreza de saber que Deus permitiu aquele caminho longo e duro para chegar naquela hora do resgate de toda a sua família, de toda a sua geração. Você pode estar perguntando: Deus não é tão bom? Por que eu tive que chorar tanto? Por que eu tive que passar aqueles momentos de tanta vergonha, de tanto sofrimento? Agora, você pode mudar a sua pergunta. Qual era o propósito do Pai? O que Deus estava pensando lá na frente? José enxergou. Por quê? O propósito que o pai tinha. E ele podia ver os seus irmãos na sua frente e falar assim: vocês foram o instrumento para que hoje eu também não morresse de fome lá. Todos nós fomos salvos. Muitas pessoas passam por dores cruéis. Mas num momento, num instante que abre a sua boca e conta o que aconteceu, a ferida, a prisão onde ele entrou, e como o Espírito do Senhor o tirou daquela prisão, e ele pode falar com liberdade e testificar o poder de Deus em minutos de testemunho. Quantos cativos são libertos? Há um propósito. O Senhor permite. Existem dores, cativeiros que entramos por legalidades que os nossos familiares deram. E o Senhor não pode impedir, porque havia uma porta legal. Mas no momento que nós chegamos ao Pai, Ele está nos dizendo: eu tenho um outro decreto. Você não precisa mais ficar debaixo daquele decreto de morte. Há um decreto de vida. Hoje o Senhor quer tirar cativeiros aqui. O Senhor quer te tirar daquela terra árida de Tabiel. Quando você pensou: eu apenas sobrevivo, eu levanto cedo e trabalho feito um escravo e ponho comida e faço o necessário e vou levando, vou vivendo. Não, o Senhor
não te quer nessa terra. Ele te quer numa terra onde você lança semente e vai colher a 1000 por 1. Mas para você chegar nessa hora, você não pode estar atrás das grades. O Espírito do Senhor está sobre nós, pelo que o Senhor nos ungiu. Ele nos ungiu para levar essas boas novas aos cativos, tirar da prisão aqueles que estavam lá até agora. Cativeiros podem ser arrebentados. A voz do Senhor troveja, e quando o Senhor troveja, a sua voz quebra os cedros do Líbano. Aleluia! Basta um pequeno sopro do Senhor para fazer uma obra tremenda. E essa voz, ela está aqui. Ela está em todo lugar onde o seu nome é invocado, em espírito e em verdade. Essa voz está aqui para dizer: seja livre, seja livre. Aleluia! O decreto do nosso Deus continua vivo e poderoso. Agora, o que acontece? A maioria das pessoas, quando estava no ventre da mãe, começaram a ser aprisionados. E o aprisionamento do ventre é o mais forte. Porque ali entraram espíritos de morte para atuar uma vida inteira. Matar nas emoções, matar na família, matar nas finanças. Muitos não sabem a sua história do ventre da mãe, mas muitos também podem saber. E se esse espírito de aprisionamento entrou quando a mãe ou o pai liberou uma palavra, não era hora, ai, o que será de mim? Por que isso aconteceu? Eu não queria filhos agora. Então, todo nível de palavra, assim, de rejeição, ela vem para matar. Ou você nasceu, o Senhor permitiu, o Senhor te quis, mas o inimigo olha e fala: escapou do ventre, mas eu vou liberar decretos. Enquanto você era criança, você ouviu bullying, você ouviu dentro de casa palavras: eu não sei por que esse menino veio, não era para ter vindo. E a rejeição vai aumentando, ela vai crescendo, e muitas vezes há uma explosão em determinado momento de alguém que ele não sabe por que aquilo veio tão forte, e ele sentiu tanto ódio, sentiu tanta coisa aqui dentro daquele reboliço. Não foi exatamente aquilo, porque a própria pessoa pode pensar assim: não, mas não foi uma coisa tão séria para me ter reagido dessa maneira. Nossos traumas, eles vão sendo somados. E aquilo que era o verdadeiro fato, por exemplo, a rejeição no ventre do pai ou da mãe, aquela ferida está ali plantada. E lá na frente, quando num casamento, por exemplo, um dos dois rejeitou, e aí o mundo desaba, parece que tudo acabou. Não é aquela rejeição que é o peso para trazer todo aquele reboliço.
é a primeira ferida. Ela que causou tudo. Apenas ela somou. Era a jarra cheia de água e tentar colocar mais um copo. Vai transbordar. Todos os nossos traumas, eles não suportam que se some com mais alguma coisa. Então, quando aquilo é tocado, então na psicologia eles chamam os gatilhos. Então, desaba. E nós temos o direito de chorar o que nos acontece. José tinha direito de chorar. Estava ali dentro, em forma de ressentimento. Ele não tinha ninguém para ele chorar. Ele não tinha nenhum irmão. E se tivesse, não era para o irmão que ele ia chorar, porque os irmãos é que provocaram uma dor. Ele não tinha uma igreja. Ele não tinha um pastor. Ele era um patrão que ele não podia desabafar para ele, porque ele estava enfrentando um grande problema dentro da casa dele. Então, nós temos feridas que se somam, mas o Espírito de Deus não tem limites. A bênção dele pode ser sobre uma ferida, uma prisão que veio do ventre, depois somou com a meninice, por muitos fatos que aconteceram na infância, na adolescência, na juventude, depois com o casamento. Tudo foi juntando, e a prisão ficou muito forte, o cadeado muito grande, mas não há cadeias ou prisões que não possam ser arrebentadas. Jesus Cristo, ele suportou tudo na morte, porque ele que se entregou. Não foram eles que o mataram. Ele se entregou para morrer. E eles pensavam que Jesus ia ficar preso lá naquela pedra, naquele buraco ali, com outra ali. E Jesus não escaparia dali. Ali não era nada. O sofrimento de Jesus não era aquilo ali. Ele não conhecia poder de pedra que pudesse segurá-lo. Ele que fez a pedra. E quando Jesus saiu, seu espírito saiu daquele lugar, todo livre. Ele podia ter escolhido ir direto para o céu, da casa que ele saiu para vir. Mas ele falou, ainda há uma obra. Os espíritos em prisões, as almas partidas, elas precisam que eu entre lá e dê ordem para os cativeiros. E depois Jesus foi subindo, levando cativo todo o cativeiro, toda a algema que estava ali, toda a alma em cativeiro. Ele foi subindo e ele foi distribuindo presentes, dons, para aqueles que estavam dentro das gaiolas, dentro dos ferros, das prisões. E ele foi dizendo, eu tenho presentes para vocês. Vocês estão comigo subindo, livres, olhando a liberdade. E esse Jesus que levou o cativo, o cativeiro, que deu dons aos homens, ele foi e repartiu esse privilégio para nós, os seus filhos. O Espírito do Senhor
está sobre mim. E ele falou: eis que vos dou poder para pisardes serpentes de cativeiros, serpentes que aprisionam as pessoas, doenças que prendem as pessoas. Você tem autoridade. Eu te dou essa autoridade para você libertar cativos. Mas você tem que tomar posse. O presente é seu se você receber. O decreto é seu se você ouvir o decreto do rei. Eis que eu te dou autoridade e poder sobre todo espírito imundo, e a todo que você ordenar tem que sair. Amém. Você recebe o decreto? Aleluia! E toda alma que estiver em cativeiro vai receber o decreto. Você pode falar aos espíritos em prisões que você recebe o decreto do mais poderoso, o mais forte, amarra o mais fraco. O valente é amarrado pelo mais valente. Amém? E o mais valente agora está aqui. Está aqui. Amém? Ele está aqui. Porque 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele vem. E nós somos tantos aqui. Ele está aqui. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, porque o Senhor está aqui. E o Senhor quer libertar os cativos. Toda alma aprisionada é desejo do teu coração. Aleluia, aleluia. Tem muitos menininhos e muitas menininhas que ficaram presas aí dentro. E esse menininho, feridas de lá, está gritando para sair. Essa menininha. E José gritou, ele não ficou com vergonha. Ele não teve medo do faraó ouvir e falar, José ficou doido. Você pode gritar a sua dor. Jesus entende. Esqueça a sua reputação. Amém? Reputação é para os homens. Caráter é para Deus. Então, nós estamos na presença. E você não deve sair daqui com nenhuma ferida. Alguém identificou alguma prisão na sua vida com clareza? Eu sei que minha mãe não queria que eu viesse. Ela tentou o aborto. Ela tentou uma maneira ou outra, mas eu vim. Mas essa lembrança, ela fica na memória da criança. Eu não sou bem-vinda. Eu não devia vir. A vontade de morrer, de fugir, de escapar. Nós vamos orar agora, e você que identificou uma área na sua alma que está nas garras do inimigo. Nossa alma pode se fragmentar, mas nós precisamos de todos os pedaços dela. Senão nós vamos perder uma
parte nossa. É como a junção sexual que se torna uma só carne. Mas quando essa junção é fora do critério do Senhor, é fora do casamento, então ali se formou um laço iníquo de prisão. E quando se lembra da outra parte, é com uma paixão carnal ou com ódio. Tudo é o extremo. Prisão são coisas fora da normalidade. São coisas que abalam. Ficou bem claro isso, irmãos? Aleluia. Aleluia. Vamos todos fechar os olhos. Eu quero pedir ao Senhor que Ele venha para tomar agora com o seu decreto tudo aquilo que precisa ser feito. Há uma prisão que eu ainda quero mencionar. Eu falei do homossexualismo. A pornografia tem sido no momento uma prisão quase de irrecuperação. Mas para Jesus não há nada impossível. As crianças estão sendo aprisionadas, desde criança vendo cenas impróprias, elas já entram para a cadeia. Agora as crianças estão sendo aprisionadas, tanto na pornografia, na feitiçaria, que estão já ensinando as claras, como também nas ondas sonoras. Músicas que liberam, que são feitas, construídas para isso. E a criança ou jovem começa a ouvir aquelas ondas sonoras que provocam prazer, assim como a pornografia, que entra na zona do prazer do cérebro e libera dopamina. E depois ela ouve novamente aquela música, ou vê uma outra cena, vê a mesma cena de pornografia, já não provoca o mesmo prazer, ela parte para uma mais forte. E aquela liberação de dopamina no cérebro, ela passa nos canais já largando, porque já veio numa dose que não é normal. E uma terceira e quarta vez vai sendo derramada, até que ela vem numa violência que ela cria uma proteína, uma célula proteica, que é chamada na medicina de delta-FOS-B. E quando essa célula é criada, a medicina diagnostica como uma doença tão incurável quanto o câncer terminal, que já tomou todo o organismo de uma pessoa, como outras doenças que não têm nenhuma chance de cura. Quando essa proteína é criada, só o nosso Deus para dizer, para Deus, tudo é possível. Você pode ter vários lugares de prisões da alma, seja na pornografia, seja na lembrança de palavras que te mataram, que não te deixaram romper, seja na violência que você teve fisicamente por espancamentos, ou violência sexual,
seja por traição que doeu, que te arrebentou, seja por uma quebra financeira que te desmoronou, o Espírito do Senhor está aqui. Glória a Deus. Senhor, eu venho clamar a Ti agora, Pai. Começa a visitar, Senhor, aquele espírito, Senhor, daquela criança que foi machucado, daquele menininho, daquela menininha tão infeliz, para que seja livre diante de Ti, Pai, daquela revolta que entrou. Senhor, o Senhor quer liberar essa criança para que ela expresse a dor que ficou guardada ali dentro e a cura venha. Senhor, aquelas memórias, Senhor, daquilo que ouviu, daquilo que recebeu, de chutes que ganhou, do cemitério, daquelas perdas de pessoas que eram a coluna da sua vida, e quando foram, aquilo foi o fim, parece o fim, Senhor, aquelas palavras tão ofensivas, que quebraram a sua vida, que machucaram tanto, palavras que expressavam que não valia nada, que não recebia, não merecia ser amado, a falta daquele abraço, do aconchego, da segurança de uma família, de um pai, de uma mãe. Ó Senhor, daquelas famílias disfuncionais, onde se misturaram filhos de um, filho de outra, e a agressão, ó Pai, a agressividade ali dentro por causa daquele ambiente de disputa. Ó Senhor, nós trazemos diante de Ti, Pai, essas cadeias, onde tem espíritos guardiões na frente delas, segurando para que os cadeados não se rompam. Mas o decreto do Senhor está aqui também, e nós liberamos esse decreto, o Dabar de Deus, para curar, para arrebentar as prisões, e nós ordenamos: espíritos guardiões, saiam da porta dessas cadeias, libertem os prisioneiros das lembranças, da violência, da dor, da baixa autoestima, de tudo aquilo que Satanás quis transformar, até dentro da igreja, do que ouviram, do que falaram, do que fizeram. Pai, nós declaramos que o Espírito do Senhor está aqui para quebrar cadeias, cadeias, soltem, 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 em nome de Jesus, todo espírito guardião, vai soltando. Quem quiser vir aqui para frente, para receber um abraço de Jesus, pode vir. E quem não dá conta, que está se sentindo preso no lugar, levante a mão. Você vai receber onde você está. Amém. Venham aqui os nossos guerreiros. Venham aqui uma intercessora para abraçar uma mulher,
um intercessor para abraçar um homem. É o abraço de Jesus. Você tem direito a chorar a sua dor. É direito seu. José gritou, você pode gritar também. Que quem ficou paralisado não está conseguindo se movimentar. Levante a mão aí onde você está. Muitos ficam paralisados. Ninguém, todos estão conseguindo vir. Amém. Todos os nossos guerreiros. Você pode se dirigir ali onde os irmãos estão. Jesus quer te dizer que Ele liberou da bar. Ele está dizendo: seja curado. Seu nome é vida, cura. Aleluia, aleluia. A vida de Deus está chegando, está entrando, está entrando. Sobre a depressão, aleluia. sobre a ansiedade, Deixe o Senhor arrebentar essas cadeias. Sejam arrebentadas, arrebentadas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vem, Senhor. Vem quebrando escuridão de quartos escuros. Senhor, lembrança de facas que foram procuradas, de lençóis para se enforcar, de arma para se matar, espírito de morte, de suicídio, por desespero, por não saber mais o que fazer. Ori andelari candalara shindecaias. Ori bicandas. Pai, passeia aqui, passeia, 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 passeia. Oh Pai, aleluia, irmã Lia. Aleluia. montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre Pai, aleluia, Pai, aleluia, Pai, aleluia, Pai. Xaralaia, decaia, delaias. O Espírito do Senhor está aqui para curar, para libertar. Ore, decaia, delaia, decandalaia. Cadeias arrebentadas. Cadeias caiam, caiam, caiam e não vão ressuscitar mais. Aleluia, 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 aleluia. Quebra mesmo, Pai. Toda cadeia, toda lembrança amarga. Ori candalara shundecaias. Ori bisiribi candalaias. Aleluia, 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 aleluia. Receba o propósito de Deus. Receba um novo propósito na sua vida. Oribicindelaias, alora shuricandalaias. Aleluia, aleluia. Esse nome tem poder. Esse nome
quebra cadeias, dissipa as trevas. Ori candalaias, ori candalaias, ori caiandelaias. Quebra mesmo, Pai, quebra todas arrebentadas pelo sangue de Jesus. Só quero declarar livre no Senhor, livre em Jesus. sobre o medo e sobre a depressão, aleluia, sobre a ansiedade, seus cativos. Clamo Aleluia, livre, livre, pelo sangue de Jesus. Teu nome é pura, a vida Espírito Santo, passei aqui, Senhor. Vem, Senhor. Aloralaia, andalara, xaralaia. Sobre os altos montes, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão. Aleluia. Sobre minha família, declaro o santo nome Jesus. Aleluia, 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 Pai, aleluia, aleluia. sobre as ruas da cidade, sobre cada opressão, sobre minha família, sobre a nossa família. Você que está sentado, começa a profetizar. Eu e a minha família não ficamos em prisões. Somos livres, livres, livres. No nome de Jesus, todo véu de morte, todo comando de morte, de angústia, ori candalaia, decaias, quebrado todo o controle, todo o poder do inferno, todo o ressentimento, lembranças, Pai, de tudo aquilo que doeu, que ficou lá dentro, impedindo de romper. Ori me candalaias. Senhor, tira prisioneiros da UTI que ficaram traumatizados por estar naquele lugar de morte, por tudo que sentiram, pela solidão que sentiram, pela angústia de estar sozinhos, lugares de morte, lugares de tristeza profunda. Declaramos, denunciamos que o inimigo prendeu, mas não pode prender mais. Aleluia, somos livres. Enviou a sua palavra, o seu decreto, e libertou e os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e libertou aqueles que estavam debaixo de cativeiro. Ori candalara xundecaias. Aleluia, aleluia. Espiritualmente, nós estamos recebendo libertação. Libertação. Todos nós precisamos de libertação, não uma vez só, é todos os dias, na mente, nos pensamentos que vêm,
naquilo que a gente vê, que não esperava e nos choca, naquilo que ouvimos e nos perturba. Por isso, cada dia nós devemos arrebentar a cadeia que tentou nos prender. Eu convido os irmãos a ficar de pé. Teu nome é bom. E você vai espiritualmente simbolizado por aquilo que nós faríamos com duas correntes. Você vai arrebentar dizendo o nome. Eu arrebento essa corrente na minha vida. Faça isso aí. Abre a boca. Eu arrebento. Eu quebro essa corrente na minha vida de ressentimento, de lembrança daqueles fatos, do prejuízo, das palavras que me machucaram. Eu arrebento a corrente da humilhação. Eu arrebento com a corrente da dor, da traição. Arrebento, 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 em nome de Jesus. Vai sair da minha vida comandos malignos. Eu sou livre, eu tenho direito de ser livre. O Senhor me livrou, oh glória. O Senhor dos exércitos está sobre mim, aleluia. Ore, canta-las. Minha família é livre, é livre, é livre. Minha família não fica presa. Teu nome é cura, Pai. Aleluia, Pai. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. Aleluia, poder, teu nome é cura, a vida traz. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vem iluminar. Aleluia. Põe a mão na sua cabeça. Declare: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, não só para mim mesmo e para a minha família, mas para todos que estiverem ao meu redor. Eu sou um libertador, um rompedor. Eu sou um quebrador de correntes. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! E agora eu tenho duas palavras. Uma de gratidão profunda do privilégio de estar com essa família de Deus aqui, tão linda, tão amorosa, tão amável. E a outra é perdão, pastor, que eu não olhei o relógio. E eu ultrapassei demais. Me perdoa. Que o Senhor faça com que essa obra continue na sua vida. Seja liberto todos os dias. Glória a Deus. Tem mais um aplauso ao Senhor. Escuta, irmãos.
Aleluia. Eu tenho certeza absoluta que a palavra que nós ouvimos e toda a trajetória, né, de cada tempo, de cada palavra, nos fez pensar de muitas coisas e de muitas. Eu tenho certeza absoluta que nos fez pensar de prisões que talvez você estava aqui frequentando, congregando, ou por um determinado tempo, né, você entrou dentro desse cativeiro e estava difícil de sair. Mas hoje foi um tempo de libertação para a sua vida. Foi um tempo de libertação. Agora, olha, sabe o que mais me impressiona? É que nós estamos livres, bispa, também para libertar outros, né? Essa é a maior função, livres para libertar outros na autoridade do nome de Jesus. Bispa, muito obrigado pelo seu desprendimento, pelo seu carinho, pela sua ousadia, né? Amém. Estenda suas mãos para cá, por favor. Senhor, muito obrigado pela vida da bispa. Que a bênção da tua presença, Senhor, continue sobre a vida dela, esse ministério lindo que o Senhor Deus tem chamado a tua filha para exercer, Senhor, no Brasil e fora do Brasil. Nós também lhe damos cobertura de oração, Senhor, porque uma mulher neste nível, Senhor eterno, também sofre as influências espirituais, as batalhas. Mas nós, como Igreja Bíblica Ágape, aqui, Senhor eterno, levantamos uma intercessão e somos intercessores do ministério dela, da casa, da família e do lugar onde que ela colocar os pés, Pai. Nós decretamos isso e declaramos isso na autoridade do nome de Jesus.